Olá, queridos. Estamos no ar com mais um Conversa Pública, sempre aqui procurando servir você, trazendo assuntos que possam ajudar no seu dia a dia, porque o nosso objetivo é que você seja feliz e que você tenha uma vida saudável. E para isso, informações são importantíssimas, né? Mas a gente também tem visto que não basta a gente ter informação, é preciso a gente aplicar essas informações, a gente praticar aquilo que a gente aprende. No Conversa Pública de hoje, nós estamos recebendo o doutor Sérgio Alves, ele é médico de estratégia da saúde familiar e também é geriatra da Unidade Básica de Saúde Jardim Comercial. Essa unidade de saúde ela é gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas, Dr. João Amorim, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E nós vamos conversar sobre envelhecimento saudável, porque viver mais é desejo de todo mundo, não é mesmo? Acima de tudo, a gente viver mais e com saúde. De acordo com o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2021, a expectativa de vida da população brasileira foi de 77 anos. Mas não fica preocupado, não, porque os especialistas afirmam que é possível superar essa média. Mas o aspecto saudável da terceira idade, ele é reflexo das escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida. E é um aprendizado que começa desde a infância. E é tudo isso que a gente quer entender com o doutor Sérgio Alves. Muitíssimo obrigada, doutor Sérgio, pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigado, Celeste. É importante a gente ter essa oportunidade, né, com essa parceria junto com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo e o Sejan e o canal de vocês aberto para a gente poder esclarecer algumas dúvidas em relação a esse envelhecimento e longevidade. Porque é uma coisa que se fala muito, né? Quer dizer, as pessoas estão vivendo mais, o tempo de vida aumentou, mas aí a gente precisa entender os impactos de tudo isso, né? Hoje em dia a gente ouve muito mais, né? Fulano morreu com 100 e tantos anos, 90 e tantos anos. A gente vê que realmente as pessoas estão vivendo mais. Mas antes de falar de longevidade, doutor Sérgio, eu queria lhe perguntar o seguinte: vamos falar sobre conceito de saúde? O que é saúde? O que é uma pessoa? Quando que a gente pode dizer que uma pessoa é saudável? A gente pode classificar a pessoa como saudável se ela, tanto da parte física, mental e até mesmo na vida pessoal, ela se sente bem, ela se sente feliz, né? Ela se sente de uma forma realizada nas expectativas de vida dela. Obviamente que a gente coloca algumas situações que podem não dar certo, mas a pessoa, ela se sentindo bem e tendo essa sensação de saúde e ter saúde, é muito importante que esse conceito seja bem colocado no dia a dia da pessoa que procura uma vida mais saudável. Vocês, especialistas, têm afirmado continuamente que a longevidade ela está diretamente ligada ao estilo de vida, né, que se tem o tempo todo. Nos ajude a entender esse conceito. É importantíssimo que a pessoa tenha hábitos saudáveis, né? Então, tanto cuidar da parte física, quanto da parte intelectual, da parte emocional. Eu acho que no decorrer da vida, essa pessoa tem que envelhecer construindo boas pontes. Significa você ter um bom relacionamento com a sua família, no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal. Isso faz que você, consequentemente, tenha uma vida saudável. É claro que isso, a chance da vida ser melhor, com esses conceitos bem direcionados, é muito importante. A gente está aqui conversando com o doutor Sérgio Alves, né, que é um especialista em saúde familiar e geriatria. E, doutor Sérgio, eu gostaria de te perguntar quais são as práticas que podem nos ajudar a ter uma vida longa, mais saudável. São coisas simples, mas são coisas que a gente consegue fazer com facilidade. Se levarmos em conta a saúde física, comer mais saudável, fruta, legumes, proteínas de boa qualidade,
evitar açúcares, refrigerantes. Aí você pode colocar que a pessoa, às vezes, não se hidrata o suficientemente, tomar água, né? Atividade física, que pode ser tanto numa academia ou ao ar livre, tem muitas praças hoje em dia pela prefeitura com aparelhos para que possa fazer atividades. Ler um bom livro, uma boa leitura. Se a pessoa não teve essa oportunidade de leitura, um filho, um neto, eu acho que isso faz a união da família, e isso ajuda também no relacionamento, de construir esse relacionamento amoroso. E, óbvio, se tem a necessidade de tomar medicação, tomar as medicações de uma forma correta e acompanhar com o seu médico, a qual você faz habitualmente. O senhor é um médico de estratégia de saúde familiar, né? Eu achei super interessante essa questão e acho que vale a pena a gente falar aqui da importância da família, né? Da família nessa questão do envelhecimento saudável, né? Qual é o papel da família nesse processo? Lembrando que se a gente está falando de estilo de vida e que a gente vai construindo, né, a saúde lá na velhice, desde a infância, vamos envolver as crianças nessa história. É interessante, né? A importância da criação dessa criança, para ela entender o envelhecimento não como um castigo, né? Mas como faz uma parte da vida e que não ter esse conceito que às vezes algumas pessoas têm de que o velho não é bom, que o velho é descartável. Nesse caso, a gente está falando de pessoas que amamos e pessoas que têm a família como base de tudo. Então, é importante que, desde pequeno, tenha esse conceito da importância da saúde, que esse envelhecimento se dá a partir de que você tenha uma vida saudável desde pequeno, né? É claro que as consequências de que você fizer errado, ou se alimentar de forma incorreta, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, álcool, ou alimentação com fritura, gordura, terá uma consequência, né? Então, esse conceito, acredito que mude. As escolas têm um poder muito grande na educação nessa parte, e as famílias precisam estar muito mais próximas, muito mais juntas, porque cada fase da vida precisa de uma atenção especial, e não é diferente nem no início da vida e nem no final da vida. A gente viu que algumas casas de longa permanência, né, que muitas vezes é um terror aí, a gente falar e deixar o idoso numa casa de longa permanência, a expressão asilo ainda parece que é um monstro, né, quando a gente fala, mas a gente viu também que muitas dessas casas, elas tiveram atenção para um conceito de juntar crianças e idosos, né? As crianças podendo chegar, conversar com os idosos, trocar ali experiências, trocar histórias, etc. E isso se mostrou muito saudável, né? Muito saudável. Como o senhor vê essa questão? Eu acho que é interessante, é uma experiência interessante, porque, infelizmente, ainda existem casas de cuidados de idosos que, infelizmente, são muito precárias, não tratam o idoso de uma maneira adequada e, realmente, não mereciam nem estar funcionando, né? No caso dessa experiência de contato com as crianças, é importante. É como você colocar para o idoso que ele tem essa importância. E aí mostrar à criança que, se tudo correr como deve ser, ela chegará a esse ponto do envelhecimento, né? Então, é um conceito interessante, muito bonito, que eu acho que merece ser mais explorado para que esse conceito não se perda no decorrer da vida, que essa criança, depois de adulto, dê importância ao idoso, que muitas vezes o idoso é o próprio fornecedor econômico da família, né? Que muitas vezes ajuda a pagar a escola, ajuda a fazer a compra do supermercado, e que não só isso, ele muitas vezes é até o que cuida da criança quando os pais vão trabalhar, porque não pode pagar uma babá, ou às vezes não tem a escola naquele horário. Então, esse conceito entre o mais novo e o mais experiente é importante
para que esse conceito fique e amadureça. O senhor diria que existe diferença entre o que a gente pode chamar de uma pessoa velha e uma pessoa idosa? A palavra velho uma comparação muito simples, é como se você estivesse tratando uma coisa, né? Ah, esse pano velho, né? E como se esse pano como se não tivesse importância, não. Eu acho que e a palavra idoso, às vezes para algumas pessoas soa um pouco pesado, né? E eu acho que é decorrer do tempo realmente que as pessoas percam esse medo de envelhecer, esse medo de se tornar idoso. Às vezes você pergunta a idade da pessoa, a pessoa diminui alguns anos, né? Verdade, verdade. Eu acho que são conceitos que a gente traz desde pequeno, e aí vem a história de que é interessante as crianças estarem mais próximas aos idosos de casa, inclusive aos idosos conhecidos. Mas existe uma diferença. Eu acho que velho não é não é uma palavra mais adequada para usar nessa faixa etária. Eu acho que idoso também algumas pessoas não gostam, mas entre uma e outra eu acho que é melhor. Porque parece essa questão de que o que envelhece é mesa, é como se eu disse, roupa, sapato. Isso. Aí fica velho. Quando fica velho, a gente joga fora. E senão a gente começa a associar esse conceito de ficou velho e joga fora. Aí a gente vai olhar para a vovó, para a mamãe, que já ficou velha, e a gente joga fora também, né? Deixa lá no cantinho de casa, não conversa muito. E aí, essa importância que o senhor também reconhece nessa convivência entre crianças, jovens e os idosos, ela precisa também ser praticada dentro de casa, né? É da maior importância. Então, Sérgio, existe uma idade em que uma idade assim que a gente possa ter como marca que o nosso corpo começa a envelhecer e o que caracteriza esse envelhecimento? Se a gente for no pé da letra, nós envelhecemos todos os dias, né? Desde o momento que a gente é concebido, né? Agora, no momento que a gente da vida adulta, existe a classificação da parte dos idosos a partir dos 60 anos. Porém, com a mudança de hábitos da nossa vida, e nossa vida cada vez mais agitada, cada vez mais estressante, uma alimentação que não é saudável, nem todo tempo a pessoa pode comer de forma correta e no horário correto. Então, infelizmente, algumas doenças que teoricamente teriam que aparecer numa faixa determinada de idade para frente, acontecem mais cedo. E isso faz com que não exista exatamente uma idade perfeita para que você possa fazer uma medicina preventiva, um acompanhamento. Eu sempre digo que a partir dos 50 anos seria uma idade mais interessante. Porém, algumas pessoas ainda não aceitam essa ideia, né? Mas esquecimento, o cansaço, dores articulares, todas essas partes de patologias que são maiores, que são mais evidentes, eu acho que já são sinais de que o corpo precisa de ajuda e que a mente também. Só quero lembrar você que nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Alves, ele que é um médico da estratégia de saúde familiar e é também geriatra, né? E que ele está aqui nos ajudando a entender melhor essa transição, né, do tempo, esse passar do tempo, de forma que a gente possa chegar a um envelhecimento saudável. E trazendo essa questão, né, de que a gente pode, sim, viver mais e viver melhor. Doutor Sérgio, a gente teve essa informação, né, do IBGE que a média de vida dos brasileiros no ano de 2021 de 77 anos, mas essa colocação também de que isso pode mudar, né? E com certeza pode, o senhor já demonstrou para a gente que pode mudar, né? O que acontece com essa definição de média de vida? Uma média de vida de 77 anos. A gente deve mesmo ficar mais atento com essa marca de tempo?
Eu acredito que sim, né? Existem dois conceitos, né? O que você, as pessoas têm uma média de vida maior porque existe o avanço da medicina em relação aos cuidados e que as pessoas tendem agora a se cuidar melhor que antes não tinham esse conceito, né? E existe a parte mais, vamos dizer, burocrática, que é a menos jovens, mais idosos, que isso pode, de alguma forma, pressionar socioeconomicamente as atividades do país. Eu acredito que não. Existe muito idoso, vamos dizer assim, ou pessoas acima de 50, 60 anos, que são ativamente, produzem ativamente, auxiliam as famílias, como eu disse anteriormente, e que elas não necessariamente precisam de auxílio do governo ou qualquer tipo de apoio para que elas sobrevivam, elas consigam fazer isso de maneira sozinhas, né? Então, eu acho que depende muito, né? Esse conceito é interessante porque depende muito de que situação está todo o conceito econômico e social do país. Mas eu acredito que isso não seja um problema. Atualmente, no campo, inclusive, do mercado de trabalho, né, se fala muito na questão do etarismo, chamando atenção para essa questão da longevidade e o aproveitamento de pessoas com mais idade, porque elas estão num processo, como o senhor está colocando, um processo de plenitude, um processo de conhecimento, de força de trabalho, mas a gente ainda tem muito preconceito realmente com relação a isso, né? Muitas vezes, muitas empresas, elas deixam de contratar alguém simplesmente porque já passou dos 50, por exemplo, então já é considerado velho, como se essa pessoa não tivesse mais uma força de trabalho. O que a gente pode fazer para mudar essa visão, doutor? Eu acho que parte do que está do conceito entre juntar as crianças e os idosos já é um início muito importante, né? A outra coisa é juntar os jovens e os adultos jovens, para entender que aquela pessoa que tenha mais idade, ela não é um problema, pelo contrário, ela tem uma experiência de vida, ela tem o que te transmitir, ela tem o que te ensinar, e muitas vezes são coisas que você não vai aprender fazendo um curso ou numa faculdade, só no dia a dia, e depois de muitos anos na prática daquela atividade que você vai conseguir entender. Então, ele pode ser a ponte para que o seu sucesso seja maior, né? Então, acho que interessante é isso, que as pessoas elas precisam entender que essa mistura entre faixas etárias é interessante, porque são misturas de experiências de vida, tanto para a pessoa mais velha, para entender a ideia que hoje os adultos jovens têm em relação à parte das suas atividades, do seu dia a dia, e para entender o que passa, né, a pessoa com mais idade, né, hoje em dia, com todas essas mudanças tecnológicas, a dificuldade que tem, e que uma consegue muito bem apoiar a outra, crescerem juntas. Uhum. Portanto, a questão de abertura, né? Estar disponível para aprender um com o outro é importante, tanto para o jovem quanto para esse adulto também, né? Porque muitas vezes a gente também fica do alto da nossa idade, da nossa experiência, achando que a gente é que sabe, e se fecha, né, para essas inovações, essas novas tecnologias, como o senhor colocou, e até cria alguma barreira em relação a elas, né? Essa convivência harmônica e abertura para aprender, para saber que o mundo está mudando numa velocidade muito grande, Impressionante. fundamental, né? Fundamental. Quais são as maiores barreiras que o senhor, lidando, né, nesse campo da geriatria, lidando com a saúde familiar, quais são os pontos mais críticos que o senhor percebe nesse processo do envelhecimento, doutor? A pessoa entender que o envelhecimento não é uma doença, é uma fase da vida, tanto da infância, juventude, adulto, é mais uma fase. O outro dificuldade que a gente encontra muito, não só eu como os outros colegas,
é que o paciente como um todo, se ele faz um tratamento, ele cumprir aquele tratamento para que ele possa, de fato, ter o cuidado da saúde dele bem planejado. A outra coisa é o apoio familiar, né? A gente insiste nisso e mantenho isso, bato na mesma tecla, a necessidade da família estar junto, né? De entender, de ajudar, né? E poder fazer o apoio. Não necessariamente você precisa estar o tempo todo 24 horas. Alguns casos, claro, precisam, mas não são todos. E dar essa liberdade de escolha ao idoso, desde que seja uma escolha com responsabilidade. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa e eu queria deixar o final aqui para o seu comentário ou a sua mensagem, né, para o nosso telespectador. E quando eu estou falando do nosso telespectador, eu não estou falando só dos adultos, não, eu estou falando de todo mundo que nos acompanha, né? Você jovem, você criança, você adulto, você mais idoso que está aí com a gente. Eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem que seja aquela informação de $1 milhão, né? Para que a gente possa chegar na velhice, né? Ter uma vida longa e mas chegar com saúde também, que é o sonho de consumo de todo mundo. Viver mais, mas com saúde. Porque, na verdade, só não vai envelhecer quem morrer, né, doutor? Se morrer, não vai envelhecer. Mas se tiver vivo, vai envelhecer. Eu penso o seguinte, construa as boas pontes. Construa boas pontes com sua família, com sua vida pessoal, no seu trabalho. Crie um ambiente em que seja um ambiente favorável para todo mundo. Algumas pessoas, quando não fazem isso durante a vida, no momento do envelhecimento, quando estão na idade mais avançada, elas ficam um pouco isoladas, e porque, muitas vezes, infelizmente, a família não dá todo o apoio, porque não teve essa construção, essa empatia durante toda a vida, né? Então, faça isso. Aproveite a sua família, aproveite a sua saúde, coma bem, se alimente bem, faça atividade física pelo menos 3 ou 4 vezes na semana e, óbvio, mantenha em dia a sua saúde com o seu médico, seu cartão de vacina, e sua mente sempre muito aberta e seu coração puro. Eu acho que isso é importante para a vida sempre. Isso aí. O senhor falou assim, manter aberto o coração puro, eu não resisto, né? Tem um ditado popular que diz assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Às vezes isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Em qualquer idade, mas especialmente para a gente mais idoso. Doutor Sérgio Alves, muitíssimo obrigada pela conversa aqui conosco e pelas preciosas informações trocadas aqui, tá bom? Celeste, eu que agradeço muitíssimo a oportunidade, agradeço ao Seijan por ter me dado também essa oportunidade, ao seu canal e à Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada ao senhor e a você que participou conosco também. Até a próxima.